Ele só vai negociar no dia que o Zelensky sair. Olha como é que as coisas vão ficar, entendeu? Então vamos lá, vamos inverter, eu sou ele. Agora, como é que o Trump vai conseguir todas essas condições? Isso. É que é aquilo que você colocou, vai ser difícil. Você viu, o repórter falou assim, olha, tem um político na França que diz que os Estados Unidos já não representa mais a liberdade e está perguntando se os Estados Unidos vão devolver a Estátua da Liberdade para a França. Professor, quero voltar lá no Trump, né, e falar do acordo, né, cessar fogo, né. A negociação começa com Zelensky, né, o Trump vai lá, assina, né, foi na Arábia Saudita, não foi isso? Foi em Riad. O Zelensky não estava, ele negociou com os diplomatas do Zelensky. Negociou, e aí ele leva pro Putin, né, e ele dá uma inclinação que o Putin aceitaria, né? E aí e liga pro Putin, o Putin aceita os 30 dias, né? Esse aceite do Putin dando uma saída honrosa pro Trump, para não desmoralizar o Trump. O Putin quer também. Como é que é a leitura dessa negociação, né? Porque, ao meu ver, o Putin, aceitou porque ele também não podia desmoralizar o Trump, né? E aí discute isso mais profundamente, como o senhor já deu uma leve explanação sobre isso. O que acontece assim, vamos... primeiro, a negociação lá, o Zelensky não participou diretamente, e o escopo desse primeiro entendimento com os diplomatas da Ucrânia era de uma coisa bem mais abrangente, um cessar-fogo quase que praticamente geral, ok, com garantias de segurança, etc, etc. Muito bem. Aí os negociadores dos Estados Unidos trazem essa posição da Ucrânia e o Trump liga para o Putin. O Putin, obviamente, com o jeito dele, ele deixa claro que isso não vai acontecer. Não vai ter cessar-fogo incondicional, amplo, de forma nenhuma. Mas para não deixar o Trump mal na fita, ele tem que botar alguma coisa lá nas redes sociais. Ele diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cessar-fogo restrito às infraestruturas energéticas. Ou seja, eu não vou atacar nenhuma hidrelétrica, nem nenhuma usina de gás, nem nenhuma petroquímica da Ucrânia, e eles também não fazem isso em relação a mim. Ponto. Agora a guerra em Kursk continua, nada mudou. A guerra no leste europeu, no leste da Ucrânia continua, nada mudou. O que ele disse é o seguinte, o cessar-fogo de 30 dias só dos ataques aéreos à estrutura de energia. Ponto. No resto todo não houve acordo, nenhum. Todo o resto do acordo que veio dessa negociação na Arábia Saudita, o Trump disse que não tem acordo. Tá? Por exemplo, o Zelensky diz que nunca vai reconhecer, já disse isso mais de uma vez, os territórios que a Rússia invadiu, né? Abrir mão desses territórios, em Lugansk, Donetsk, etc., no Donbass, okay? Nem na Crimeia. O Putin já avisou que sem isso não tem nem conversa, não precisa nem começar, nem me ligar. Ora, o Zelensky diz que nunca vai aceitar isso e o Putin diz que sem isso não tem nem conversa. O Putin já disse que não vai ter cessar-fogo permanente nenhum com tropas da OTAN. O Putin já disse que não vai fazer cessar-fogo nenhum, certo? Com a Ucrânia recebendo armas do Ocidente, se rearmando, se remobilizando. Então ele colocou esses pontos. Então, para não ficar ruim, o Trump recebeu um cessar-fogo em relação às instalações de energia. Inclusive, houve uma falha assim, de comunicação, que o Trump inicialmente divulgou assim, infraestrutura, estou falando de cabeça, infraestrutura e energia. Parecia que os dois se somavam. Né? Infraestrutura é tudo, ponte, rodovia. Infraestrutura e energia. O Kremlin falou, negativo. Infraestrutura energética. Perfeito. É diferente de infraestrutura e energia. Perfeito. Tá certo? E assim, o que o Putin está fazendo? Cozinhando em banho-maria, porque a cada dia as tropas dele estão avançando. Né? A Ucrânia está exaurida, ela não tem mais gente, ela não tem mais arma, não tem mais munição.
né? Não é que não tem mais, tem muito pouco. Então o tempo é a favor do Putin. O que o Putin vai fazer? Vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Porque no dia que ele tiver que falar assim, parou, ele vai falar, nós vamos parar onde minhas tropas estão. Se ele está avançando em Kursk, se ele está avançando no Donbás, né? Ele, inclusive, recentemente, alguém falou lá, não sei se foi o Peskov, falou assim, não, numa negociação de bom grado nós vamos abrir mão de Odessa. Eles nem invadiram Odessa ainda, já estão abrindo mão de Odessa. Entendeu? Então, assim, a Ucrânia fez um acordo aí, não divulgado, de ceder os portos dela por 100 anos ao Reino Unido. Tanto que lá em Odessa já tem forças especiais britânicas. Né? Então, assim, eles já estão dizendo que vão abrir mão de invadir Odessa. Então, assim, se você está no lugar dele, vamos lá, Glauber, vamos lá, você é o Putin. Me dá um motivo para você parar. Sanções você já está sancionado. Militarmente, ninguém do Ocidente vai te peitar, porque não tem tecnologia para isso. As suas ogivas nucleares têm mais mísseis que o Ocidente. O que mais eu posso fazer para te obrigar a parar? Então, eu não vejo como ele está se sentando do ponto de vista fraco. Por isso que ele está impondo condições. Ele está impondo condições como quem diz assim, cara, não tem mais nada a perder. Já fui sancionado, meus recursos já foram bloqueados, os 300 bilhões, vocês já me tiraram do SWIFT, tá certo? Em guerra eu já estou, e pelo contrário, desenvolvi mais armas, foi bom que eu acordei. Aquela coisa que eu digo de recuar, reagrupar e contraofensiva. Me bota as cartas na mesa. O que você vai fazer? Mas bota a carta de verdade na mesa. O que você vai fazer? Debaixo das sanções, nesses 3 anos, a economia russa cresceu mais do que nos outros anos, 3,2. O seu exército se fortaleceu, ela fez novas alianças na Ásia. A Índia já falou que não abre mão de ser amiga da Rússia, o Modi falou isso claramente. A China já disse que não abre mão de ser amiga da Rússia, vários países. O que você vai botar na mesa contra mim? Vamos lá, você é o Putin. Você me pergunta, o que você vai botar na mesa contra mim? Eu pergunto o quê? Não tem. Nem no campo militar, nem no econômico. Então tem que ir meio que devagar nesse ponto. E é óbvio que o Putin, como tem interesse em ganhar tempo, ele vai impor linhas que para a Ucrânia são, digamos assim, quase que impossíveis de aceitar. Por exemplo, ele já disse uma vez, não repetiu dessa vez, mas já disse que ele não negocia com Zelensky, porque para ele Zelensky não é presidente da Ucrânia, porque não teve eleições. Ele só vai negociar no dia que o Zelensky sair. Olha como é que as coisas vão ficar, entendeu? Então vamos lá, vamos inverter, eu sou ele. Eu ia colocando essas situações que você não vai conseguir me atender. Olha, não negocie com o Zelensky, não tem negociação enquanto tiver um estrangeiro em território ucraniano, não cedo nem 1 milímetro dos territórios que eu já tomei. E aí você vai impondo condições. Por quê? Porque o que você vai fazer contra mim? Por outro lado, Trump tem pressa em conseguir essa paz. Por quê? Porque ele não quer mais gastar dinheiro lá, pô. Ele não quer mais botar dinheiro lá, ele tem pressa. Ele fala o tempo todo, eu tenho pressa de resolver esse problema da Ucrânia. Eu tenho pressa em resolver o problema da Ucrânia. Toda hora ele fala isso. Por quê? Porque é uma hemorragia, um desgaste enorme de dinheiro. Um dinheiro que ele não pode gastar lá. Então, veja, quem está na posição confortável e quem está na posição desconfortável quando Putin e Trump falam. Agora, como é que fica essa saída honrosa aí pro Trump? Porque quando ele assume, né, esse protagonismo e ele vai para a negociação e assina, e o Zelensky assina, né, um acordo primeiro, ele leva pro Trump, pro Putin, e no mínimo ele teve como divulgar que conseguiu um cessar-fogo de 30 dias, né? Nas condições da infraestrutura, nas condições imposta pelo Putin, né? Mas o senhor me colocou, né? Você é o Putin. O que tem na mesa? Eu acho que pro Putin o único interesse é voltar, manter tudo que ele já conquistou, e quanto mais tempo demorar e conquista mais, hoje tem 20%, daqui a pouco tem 25%, né?
não voltar os problemas que levaram ele em 2014 a entrar na Crimeia. Então, zero OTAN, zero tropa da União Europeia ali, né? Se o Zelensky colocar um outro governo, um governo pró-Kremlin, e outra coisa, cara, o Kremlin vai querer exigir que a soberania da Ucrânia depende deles, não é da Ucrânia, não é da OTAN, né? Então, assim, como é que tem uma saída honrosa pro Trump num acordo desse? Não tem. Pois é, por isso que o Putin vai cozinhar ele muito tempo ainda, e com muita calma. Veja bem, outra coisa que você colocou aí, que é importante, o Putin já disse para ele que um acordo definitivo depende de encerrar as sanções e liberar o dinheiro russo, 300 bilhões de dólares, que foram, na verdade, vamos ser claros, roubados. Porque se eu pego o seu dinheiro e não te devolvo, isso é roubo. Né? Vamos falar de uma maneira bem clara. Então, veja bem, isso também são condições, suspender as sanções e devolver o dinheiro. Agora, como é que o Trump vai conseguir todas essas condições? Isso. É que é aquilo que você colocou, vai ser difícil. Então, o que o Putin vai fazer? Ele já sabe que o Trump vai ter muita dificuldade. O único jeito do Trump conseguir isso é mudando o governo na Ucrânia, colocando um cara dele no poder na Ucrânia. E aí ele vai ter o seguinte discurso: gente, mudou o governo lá, nós temos aqui uma pessoa muito mais diplomática, muito mais maleável, um político experiente, que entende a situação. Ele vai fazer a parte dele, reconhecendo as perdas territoriais, e nós vamos fazer a nossa parte, suspendendo as sanções. Bacana, porra, todo mundo ajudou, a Ucrânia ajudou, os Estados Unidos ajudou, a Rússia cedeu, beleza. Mas para isso, Zelensky é carta fora do baralho. Acho que não é difícil também de resolver, né? A única questão é a facção europeia sustentando o Zelensky, né? Mas aí você sabe que nesse jogo você não impõe, você só faz custar caro. Então, quando eu preciso remover alguém, eu não chego lá e falo, você tem que sair. Na força. Eu faço ele ficar tão caro para quem defende, tão caro, que o próprio cara que defende ele vai dizer, irmão, não dá mais. Olha, tem uma casa linda aqui em Londres para você, tem uma casa linda aqui no sul da França, na beira do mar, entendeu? Rico você já está. Eu mostrei no vídeo que ele e a esposa compraram um carro lá super de luxo, pagando antecipado. Ele está bilionário, Zelensky, com os desvios que tiveram do dinheiro. O Trump cansou de falar isso, do desvio do dinheiro dos Estados Unidos. Isso, né? Que eu ia falar, com dinheiro dos Estados Unidos. Com dinheiro dos Estados Unidos. É outra coisa, eu não sei se foi o Trump quem falou, que estimam que só 20% a 30% do dinheiro que foi enviado para lá virou arma. O resto foi desviado. Né? A Ucrânia sempre foi famosa por uma corrupção endêmica. Né? Não estou dizendo, estou sempre fazendo essa pontuação para os incautos, estou dizendo que Rússia é melhor, não. Tem roubo na Rússia e tem roubo nos Estados Unidos, como o Dodge está mostrando. Sim. Certo? Tem roubo na Rússia, tem nos Estados Unidos, no Irã, na Ucrânia, em todo lugar tem roubo. Certo? O Dodge está mostrando a quantidade de roubo que tem nos Estados Unidos. Tá? Eu falei, 2/3 dos pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos não são rastreáveis. Tá aí, é só ir atrás. Previdência privada de lá, social do governo, tem cara com 200 anos de idade recebendo dinheiro. Tá lá, é só ir atrás dos relatórios do Dodge. Isso digamos assim, endêmico na sociedade atual. Não importa se é Rússia, China, Estados Unidos, Europa. Ok? Mas, para que isso possa se resolver, você tira o ícone, o símbolo. Quem é hoje o ícone, o símbolo? Zelensky. Afasta ele e viabiliza o acordo. Agora, essa questão da corrupção, do desvio, o país em guerra, né? Todo um esforço de guerra de outras nações e o cara enriquecendo, né? Sem dúvida nenhuma. E não é ele só, né? O entorno dele, né? Porque você, para manter uma situação dessa, você tem que dividir um pouco com todo mundo. Isso. E isso é da natureza, né? O cara só consegue se manter no poder se ele não for olho grande, né? Ele tem que dar um pouquinho para cada um. E lá se instituir um sistema de corrupção em que todos que estão ali recebem um pouco. O triste é ver um país
né, que tem hoje metade da população que tinha há 20 anos atrás. A Ucrânia está sofrendo um processo de despopulação. Inclusive, um empresário de lá defende hoje eles importarem 8 milhões de imigrantes, porque eles não têm mais pessoas para trabalhar, porque a maioria morreu já. Ou morreu ou se exilou fora do país. Porque é uma tristeza. Idade de guerra, né? Foram pro front, morreram e quem não queria lutar foi embora, quando deu tempo, Isso, né? Enquanto conseguiu, né? Isso. Porque, conforme o Trump mesmo publicou, e o J.D. Vance falou na cara do Zelensky, né? Eles estão pegando as pessoas na rua, né? Isso. Para ir lutar. Sim. Agora, esse acordo, né? Essa saída honrosa, também vai ter que combinar com o Reino Unido, né? Porque tem combinados lá, né? Já, como você falou de Odessa. E aí, aquela ideia de fatiar a Ucrânia entre Rússia, né? Pelo que a Rússia já conquistou, e o interesse dos Estados Unidos nos minerais raros lá, né, e na parte elétrica, só que o Zelensky já fez acordo com o Reino Unido também, né? E aí como é que... Oi? Não, aí a pergunta é simples, Glauber. O Reino Unido tem o que para botar na mesa? Vai botar o que na mesa? Não tem nem exército mais. Verdade. A marinha da Inglaterra não tem marinheiro. Eles estão sem marinheiro para botar nos navios. Tem navio sendo atracado por falta de marinheiro. Vamos imaginar o seguinte: chega os Estados Unidos, etc., fazer, olha, o acordo da Ucrânia é comigo. O Reino Unido vai falar o que para ele? Eu agora não vou ficar de mal com você. Não, também. Entendi. Não, é porque assim, na liderança aí da União Europeia, né, França e Reino Unido, a saída, né, ao meu ver, mais simples seria ter o interesse da União Europeia também, né, de Reino Unido ou de França, né, porque em algum momento eles vão entender que vou fazer a bravata, né, que foi o que o Macron fez, né? No dia seguinte, aquele encontro na Casa Branca, o Macron foi e falou para os franceses, né, em rede nacional lá, e disse que ia dividir todo o esforço, né, e colocar à disposição da Ucrânia, né, o armamento nuclear dele, né? Que é irrelevante, né? Acho que são 290 ogivas, né? Mas a questão não é ter ogiva, é entregá-la no seu inimigo. Sim. Ele tem mísseis para mandar lá em Moscou. Um míssil de Moscou, o hipersônico, chega em Paris em 9 minutos. Eu acho que não vai dar tempo nem de ele apertar o botão. O grande problema é o seguinte, aí vem outra questão, são as rivalidades europeias. As pessoas, às vezes, olham União Europeia. A União Europeia tem tudo menos união. A Hungria diverge, né? A Itália acabou de vetar uma resolução da França e da Inglaterra. São povos que não têm a mesma tradição, a mesma história, nem a mesma cultura, nem falam o mesmo idioma. Povos que frequentemente entraram em guerra um contra os outros. Então, quando agora o Macron falou assim, o exército francês é o mais preparado da Europa, ele falou isso lá. Né? O cara do Reino Unido já falou assim, caramba, cara, na Segunda Guerra Mundial, se a gente não tivesse ido aí te ajudar, você ia estar falando alemão, e agora você joga essa para mim? Eu não sei se vocês viram um vídeo, né, da porta-voz dos Estados Unidos, numa sala, você viu, o repórter falou assim, olha, tem um político na França que diz que os Estados Unidos já não representa mais a liberdade, e está perguntando se os Estados Unidos vão devolver a Estátua da Liberdade para a França. O cara falou, né? Aí a porta-voz dos Estados Unidos disse assim, primeiro, não vamos devolver. 2, diga a esse políticozinho francês que se não fosse os Estados Unidos, hoje ele estaria falando alemão. Então, sabe quando você vai conseguir fazer França, Alemanha e Inglaterra superarem esses problemas que eles têm? Nunca, na primeira oportunidade, um vai esfaquear o outro. Não existe União Europeia, existe conveniência europeia. E essa conveniência vai até a hora que falta o pão. Aquele famoso ditado, casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão.
A Alemanha está indo para falência sem a energia barata que a Rússia vendia. Está comprando GNV dos Estados Unidos a um preço 4 vezes maior. A Alemanha está indo à falência pela concorrência com os produtos chineses e por ter uma indústria extremamente cara. Até onde você vai sustentar isso? O Reino Unido hoje tem uma onda enorme de casos de crime perpetrado por gangues que não são de ingleses. Até onde a população da Inglaterra vai aguentar isso? Eu vi outro dia um estudo que eles imaginam que vai haver uma guerra civil. A Europa está numa situação muito difícil. E volto a dizer, a União Europeia não é um país em si. Eles são tudo menos unidos. E os Estados Unidos é um país em si, a Rússia é um país em si, a China é um país em si. Então é uma situação bastante difícil, Glauber. E não é para que isso nos traz nenhuma alegria. Pelo contrário, a queda da Europa como um todo, e é irreversível, ela não tem como retornar, porque ela teria que começar a fazer filhos agora, teria que reindustrializar-se, ela teria que começar a converter dinheiro para as Forças Armadas, isso leva no mínimo 5 a 10 anos. A situação que ela está hoje é irreversível, isso vai causar um baque geral. Agora, a pergunta é, as facções europeias aceitarão passivamente não estar na mesa de negociações, como estão sendo profundamente ignoradas nas mesas de negociação, ou vão buscar uma resposta radical, provocar uma guerra? Essa é a questão que se impõe. Porque assim, se a Europa, né, tentar se impor, né, ou até por necessidade, né, tentando, né, no medo do expansionismo russo pós a solução da Ucrânia, e quem garante a Europa é os Estados Unidos, né, nessas condições que o senhor está colocando. Agora, nos próximos 4 anos, né, isso se a facção que sustenta o Trump, né, não conseguir se manter no governo, aqui a facção europeia volta e reestabiliza, né, esse apoio e essa proteção dos Estados Unidos. Agora, o Trump conseguindo se manter, né, naturalmente não ele, porque a Constituição não permite, mas o Vence ou qualquer outro republicano, a Europa não teria outra saída a não ser tentar colocar resistência, ainda que o senhor já tenha alertado que um esforço insuficiente, porque não tem condições, não está preparada para isso, né? Mas esse medo do expansionismo russo, né? Como é que o senhor avalia isso? O senhor vislumbra, após essa solução na Ucrânia, a Rússia expandindo e invadindo a Europa? Não, olha, o Putin já disse, eles não têm esse interesse. Não vou dizer que não vai acontecer, mas seria uma perda de tempo, de energia, uma guerra que você também não ganharia. Imagina a Rússia invadindo a Europa. Aí ter que viver uma guerra de guerrilha contra franceses, contra ingleses, contra alemães, contra poloneses. Você não consegue manter uma estrutura dessa. Já se provou inviável. Entendeu? O único jeito seria você aniquilar, o que é muito complicado. Entendeu? Bom, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, e ali mais a Polônia também, têm um medo crescente da Rússia, porque já viveram momentos difíceis com a antiga União Soviética. Sim. Inclusive, agora disseram que vão sair do Tratado de Minas Terrestres, para poder implantar minas terrestres, para evitar uma invasão vinda da Rússia. Que eu volto a dizer, acho inviável. Os russos sabem que isso aí não dá resultado. Imagina você invadir toda a Europa, a logística, a quantidade de soldados que você tem que ter, e o problema não é entrar, é se manter lá. Olha o exemplo do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque. Você não consegue se manter. É uma luta de guerrilha, é uma luta todo dia. Isso não funciona. Muito bem. O que nós temos hoje? Esse medo crescente, esse terrorismo midiático, está fazendo com que países, por exemplo, agora como o exemplo que eu dei, Lituânia, Estônia, Letônia e a Polônia, saiam do Tratado de Minas Terrestres. Então, já estão deixando claro que vão implantar minas terrestres. Aí, no meio dessa campanha, imagina um atentado de falsa bandeira.
Imagina a explosão de um local com morte de milhares de civis e se atribua isso à Rússia. Isso é muito fácil de fazer. Na história, vocês estão cansados de ver atentados de falsa bandeira. Cansados, isso aí é uma prática comum. Então, em último caso, você faz um false flag, uma falsa bandeira, explode lá um monte de civis e diz que foi a Rússia, deixa lá uma identidade de um russo, deixa lá a bandeirinha da Rússia. Criar evidências no false flag é facílimo, certo? Facílimo. O avião explode, mas sobra uma carteirinha de identidade lá do Ainda cara. Mais controlando a narrativa, né? Totalmente. Tá certo? Então você controla a narrativa, você tem a mídia divulgando o que você quer, você tem um motivo, que é o catalisador, o atentado, para você manobrar a reação. Aí é muito difícil para os Estados Unidos, por exemplo, dizer que não vai intervir numa situação extrema como essa. Entende? Então, o maior perigo que existe hoje, Glauber, é os Estados Unidos ser atraído por uma operação de falsa bandeira para esse conflito. Seria muito difícil para o Trump dizer que não, isso aí não foram os russos. Bom, não foram os russos, então prova. Esse é um dilema e uma possibilidade real.